Olá, leitores do Portal no Ar e telespectadores da TV no Ar. Estamos aqui para mais uma das nossas entrevistas semanais e hoje a conversa será com o jornalista Agnello Alves. Boa noite, Agnello. Muito obrigada por participar e aceitar nosso convite. Olha, vamos na preliminar esclarecer. Não é uma entrevista, é um papo entre nós jornalistas. Ok, tá Ok? certo. E Então, esse boa papo noite. entre jornalistas será aqui entre os jornalistas Ricardo Rosado, Alex Medeiros, Rubens Lemos Filho e Ciro Marques, todos do Portal no Ar, além de mim, Lana Albuquerque, também do Portal no Ar. Então, boa noite. Quem começa com esse papo aqui com o jornalista Agnello Alves? Eu gostaria de abrir a conversa com Agnello, né, já que ele quer que seja o mais informal possível. Eu acho que até é muito bom que seja assim. Agnello, em meio assim, a um marasmo de um ano de sucessão estadual, você agitou alpendres e sertões ao declarar que o PDT apoiará o PMDB para o governo do estado para a sucessão de 2014. Eu gostaria de saber o seguinte: se esse apoio ele inclui a chapa inteira majoritária e que espaço o PDT teria nessa chapa? Bom, eu disse que o PDT deveria ou deverá apoiar. Se vai apoiar ou não, é uma decisão que ainda poderá acontecer. Essa palavra é muito forte. Então, é o seguinte, eu defendo a tese que deve caber ao PMDB, não ao PMDB, mas, vamos dizer assim, o candidato que o PMDB escolher e puder, com a autoridade de candidato, formatar um programa de governo que não seja longo, que seja acreditado pela população, pelos eleitores, e que tenha também o apoio dos outros poderes. Sem esse apoio, não há nada. Fica o dito pelo não dito. Não vai poder executar, porque um habeas corpus resolve. O mandato de segurança também. E assim por diante. Tem várias coisas que... vários... Como é que vocês chamam isso? Recursos ao judiciário que pode paralisar qualquer decisão, né? Do Poder Executivo ou do Poder Legislativo mesmo. E do Poder Legislativo, que eu não poderia jamais esquecer. Tem que ter o apoio. Então, é preciso que ele tenha a humildade, esse candidato ao governador, de formatar um programa e se submeter a todos esses poderes. E depois ir para a opinião pública para dizer: quero governar para fazer isto. Quer dizer, E mais, para 4 anos. Não pensar em reeleição. Inclui aí esse detalhe que é muito importante. Não será candidato à reeleição. Porque senão é fácil. Simplesmente ele governará 3 anos, se bem governar, e no 4º ano ele vai começar a tratar da reeleição dele. E aí vai desfazer tudo que fez nos 3 anos. só para encerrar aqui, passar a bola para os nossos colegas, e é jornalisticamente falando, aí eu pergunto a Agnello Alves, do Repórter. Como é que Agnello Alves, do Repórter, o decano Repórter, ele vê os nomes cogitados pelo PMDB? Qual, assim, a sua avaliação? Você acha que desses nomes postos, qual será o candidato? Henrique, Garibaldi, Fernando Bezerra? Olha, o deputado Henrique Eduardo, meu sobrinho, hein? Eu, portanto, sou bem suspeito para falar. Mas ele é hoje quem, na política do Rio Grande do Norte, detém um somatório de condições que são também indispensáveis para um bom candidato e, sobretudo, para um bom governador. O deputado Henrique Eduardo, ele está com quantos anos de deputado? Desde 40? 1970, a minha idade, 43 anos. Caramba, mas você é jovem. Eu me acho velho. É, mas ele se acha Mas ele se jovem. acha velho desde 16. Desde 16 anos, é. Eu não revelo a minha idade, não. 81, mas
Esquece. 18. No espelho 18, é 18. pois é, 18. O diabo é que é de 10 em 10 anos. Este ano eu vou completar 82, não, 20. 28. Num ano completo. Mas concluindo aí o raciocínio. Henrique. Então o Henrique, para mim, é um candidato que é uma das melhores condições para tal. Mas se por qualquer razão ele não quiser, porque só a besteira dizer que quer e o PMDB todo vai atrás. Uhum. Se procure outro nome, pode ser Garibaldi. Garibaldi diz que não quer nem ouvir falar. Tem me dito e tem dito de público, de várias maneiras. Não quer sequer ouvir falar, deixa assim. E eu dou razão a ele, já foi 2 vezes, 8 anos, já foi prefeito da capital, senador da República, ministro de Estado. Caramba, esse cara está com a biografia completa. O que ele deve fazer agora é simplesmente voltar ao Senado. Não agora, porque ele tem uma data de 8. Fala disso entre aspas. Que sorte aquele o Paulo Davim, né? E 4 anos de senador sem fazer força nenhuma. Caramba. Negócio fantástico. Passar por uma pesquisa, hein, Guilherme? Extraordinário, incrível. Bom. E Fernando? Henrique Garibaldi. O Fernando Bezerra está aí, se credenciando para tal. Então ele mostra todas as características, todas as condições que são indispensáveis que serão cobradas. Inclusive sentar-se aqui nessa cadeira e vocês vão botar uma cadeira a mais para eu ficar aqui como jornalista. Dos Olha, 3, tá pelo que eu convidado. entendi, Anotado. o melhor avaliado, na sua opinião, é Henrique. Das condições. As condições que Henrique tem hoje, nenhum político do Rio Grande do Norte teve antes. Nem o pai dele, Aloysio Alves. Mas voltando aqui pro PDT, né? Aí você diz, o PDT que Rubinho Então eu perguntou. acho que o PDT Acho. não pode deixar de apoiar um nome assim que tenha essas condições e mais do que isso, pode reunir um programa sucinto, claro, que possa ser entendido e apoiado pelos demais poderes institucionais e pela opinião pública. Mas aí você disse que esse apoio, quando você disse do PDT apoiar o candidato do PMDB, você disse, não necessariamente o PMDB lançaria o nome da própria sigla. O PMDB teria autoridade de apadrinhar esse nome. Bom, Aí esse candidato poderia ser uma candidata e de outra legenda, apoiado pelo PMDB? eu não distingo o sexo. Pelo menos politicamente. Ah, Claro. sim, tá, entendi. Fica claro, né? Fica claro. Eu não Tratado faço é distinção de lógico, é sexo. óbvio. Para mim, hoje ninguém mais distingue nem o terceiro. Por que eu iria distinguir? Né? Então, Nem politicamente também o terceiro. não, o terceiro está no céu de Jesus. Tem preferências, tem... Bom, paremos aí. Olha, eu acho que o PDT, para criar razões, deve examinar todos os nomes que estão aí na pauta e outros que nem tiveram oportunidade de aparecer. Por que não? Qualquer um de vocês tem serviços prestados. Eu O vou citar o vice-governador- nome do nosso garçom aqui. Eu tô gastando. O vice-governador Robson, quando esteve aqui, se mostrou bem ansioso por receber o apoio do PDT para o governo. O senhor acha que tem há chances desse apoio acontecer? Acho que qualquer um nome tem, desde que tenha essas condições maiores do que as que eu disse aqui a vocês. Aqui, né, você estava naquele encontro, né, do regional do PSD, lá do aquele hotel, na Via Costeira. Do PSD. Um encontro regional, que Carlos Eduardo foi lá. Não, mas eu não fui. Aí Carlos Eduardo declarou lá, diante de todo mundo da imprensa, que o PSD teria sido o partido que primeiro entrou na luta dele para se eleger prefeito de Natal, Certo. na campanha passada. Ele disse que Robson, candidato a governador, ele retribuiria o apoio em 2014. É uma posição isolada de Carlos Eduardo, até onde pode ser uma posição do PDT? Não, é uma opinião, não é uma posição. Porque eu acho que Robson tem outras condições
e merecimentos, méritos, além do fato de ter apoiado Carlos Eduardo. Ele é um vice-governador, tem aí a experiência necessária. Ele foi presidente da Assembleia por 8 anos. Foi. 8 anos de poder executivo, dentro da Assembleia Legislativa. Ele foi deputado estadual quantas vezes? 8 Começaram anos. juntos, ele e Carlos Eduardo, Em 86. 86. Pois é, e ele adiantou-se. Vai para 30 anos. O quê? 30 anos que eles estrearam na política. Interessante, eu sou o pai de Carlos Eduardo, não esperava que ele tivesse tão velho na política. 30 Eles anos. começaram em Estrearam 86. na eleição de Geraldo Melo. Geraldo Melo, governador. Ah, sim, certo. Eu queria voltar, Guilherme, para aquela sua ideia do pacto do futuro governador antes da eleição, Antes. certo? Quer dizer, a tese de que é preciso apresentar um programa e que esse programa seja aceito não só pelo eleitor, evidentemente, mas esse pacto feito com os demais poderes. Sem dúvida. E que isso seja transformado num discurso, isto é, eu vou ter que fazer isso, isso, isso. Porque estes. Nós estamos vivendo uma crise política, até porque no ano da eleição não se sabe quem são os candidatos, ou o Estado está vivendo uma crise dele próprio, a forma com que o Estado do Rio Grande do Norte foi construído. Por isso essa ideia do pacto antes da eleição. Certo. Não, é o seguinte. Eu acho que a classe política atravessa o seu pior momento. Agora, isso não foi de repente, não. Ela foi enfraquecendo eleição a eleição. Reforma, que não reformava depois. Mudança, que não mudava nada depois. Prometo isso, aquilo, outro. Nem osso, nem aquilo outro, nem nada fazia. Então isso foi ao lado de acusações, de corrupção, de julgamentos, de condenações. Isso tudo levou a classe política a um descrédito, eu não diria total e absoluto, porque há salvaguardas. Mas é muito difícil a classe política, como classe, se apresentar ao eleitorado sem uma programação testemunhada, registrada em cartório e que tem o aval de todos os demais poderes. É assim que vai se poderá fazer um governo que comece pela restauração da capacidade de investimento do governo. O governo é zero. Atrasa o pagamento. Para fazer isso tem que cortar na carne. Mas aí vai ter que dizer. Se eu disser que vou cortar na carne antes da eleição, eu ganho a eleição? E se você quiser dizer que não vai cortar, tem quem acredite? Porque você vê o seguinte, O populismo está aí para isso. dificilmente a governadora passará mandato ao seu sucessor com o funcionalismo em dia. Se ela está atrasando desde o ano passado que ela vem atrasando, como é que ela vai conseguir botar em dia já agora? O Tribunal de Contas hoje decidiu, não, o promotor de contas do Tribunal de Contas decidiu solicitar uma investigação extraordinária das contas do Estado. Isso nunca houve no Rio Grande do Norte. É inédito. Nunca houve no Rio Grande do Norte. O que é que vai resultar disto? O senhor acha que ela disputa a reeleição? É outra dúvida. Ela vai disputar com quem? E Mas ela pela vai própria- disputar com que chance? Pelo próprio desempenho e a atual situação do governo dela, o senhor acredita que ela se Ah, lance? não. Aí candidata? ela pode ser candidata, porque hoje todo mundo tem um partido. Você hoje, qualquer político carrega um partido a tiracolo. Cartorialmente, né? Cartorialmente, lá vai. Dentro daquilo que você falou da crise que está havendo ao longo do tempo, da involução política e de liderança, você já tinha visto assim, nós entrarmos um ano de eleição com apenas um candidato a governador declarado na sua vida, que hoje é o vice-governador Robson Faria? Exatamente, nunca vi.
essa condição que nós estamos enfrentando agora, ou apreciando, ou observando, é inédita. Eu acompanho as sucessões do governo do Estado desde a primeira, quando Zé Varela foi candidato e venceu Floriano Cavalcante. Desde a primeira. Nunca. Da época Ricardo, ele lembra. Então, Mas por que, Agnello? Por que você acha que está tão difícil essa definição dos nomes? porque é a falência da classe política. A classe política está falida. Para ela se reabilitar, não é fácil. Quais Você seriam- acha que as pessoas ainda está havendo uma crise de liderança, que as pessoas ainda estão sobrevivendo de Garibaldi e Vilma, por exemplo, cada um a seu... E Zé Agripino como as principais lideranças do Estado? Você acha isso? Não houve renovação? Você já imaginou você sair para o palanque e dizer: o futuro do Rio Norte está dependendo do passado, ou está no passado. Então vamos buscar quem já foi, para ser de novo, porque para o futuro não tem ninguém. Agnello, É em terrível. julho do ano passado, o país deu uma assanhada, parece que o país acordou, né? E se mobilizou, e foi para as ruas, e criou uma série de ideias, de projetos, de propostas, que sinalizou o que é que estava querendo. Você acha que isso pode se repetir esse ano, essa mobilização de massas, não a favor de governos ou de pessoas, mas o povo na rua reivindicando e mudando o próprio destino do país? Eu acho que vai acontecer, não pode não, vai acontecer. Vai haver um grande rolê? Pois é isso, já tomou um nome. E vamos dizer mais. Você vê que há uma coisa assim, que eu não sei se é estudada, se é dirigida, eu não sei como provém, de onde provém, mas é um negócio curiosíssimo. Você tem as grandes manifestações, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas na rua de São Paulo, do Rio, aqui em Natal, no interior do estado, em várias cidades. Você vê tudo isso aconteceu e de repente todos recuaram. Por quê? Porque houve uma penetração de um grupo, maior ou menor, numa cidade ou noutra, chamado de vândalo, de mascarados. Tá. E o pessoal recuou. Mas já agora, apareceu um grupo de jovens que são criminalmente não podem ser responsabilizados. Deputados. São menores. São menores de idade. E na verdade Isso é elas um não estão negócio fazendo. assim, mas o quê? Alguém deve estar por trás, ou alguma É, organização. diz que até a própria, Agnello, diz que a E própria... mais, eu não me permita, e mais, em vez de estar na rua, está dentro das grandes organizações comerciais de varejo, os shoppings. Já imaginou? Mas você acha que esse movimento dentro dos shoppings tem ligação com o movimento que foi para as ruas ano passado? Aí é que está, para apurar se tem ligação ou se é uma consequência. Ou uma orquestração, Uma variável. ou uma orquestração ideológica, você acha que tudo pode ser? tem... Ou uma consequência. Porque Tudo no Brasil tem aparelhamento, não em todo canto, né? É. Porque a própria física já mostrou que nem a combustão é espontânea, né? Nada espontâneo existe. Tudo tem uma coisa... Como é que é? Repete. Não pode surgir de repente a população espontaneamente ir para a rua. Não, tem que ter um negócio por trás, uma organização. Não, tem que ter. Agora aproveita uma rebeldia, um negócio... e Exatamente. quem Há está um- no movimento há um- vai Há um sentimento. tentar controlar. O combustível é um sentimento. Agora, quem vai tocar apertar o botãozinho, ou tocar fogo, ou botar espoleta. Há algumas aí ninguém características sabe. desses movimentos. Agora, há um sentimento de revolta, de decepção. Mas o estranho é que a revolta é contra banco, quebra Imprensa. todas as lojas, As vitrines. imprensa, automóveis e agora os grandes representantes do comércio. Shopping. Sempre uma ação voltada contra as empresas. Isso tem que ter uma organização por trás. Mas é É isso evidente. que eu coloquei, arquitetração ideológica. Agora, quem? Como? O que eu acho importante é que nós observamos que ou é uma consequência, ou é mais importante do que uma consequência, é uma organização que está por trás e diz: agora vamos botar os jovens, as crianças, porque ninguém vai ser preso. Eu já vi até declarações de ministro do Superior dizendo que não vai
vai ser é legal, o rolezinho. A parte da imprensa identificou já alguns dos garotos que convocam pela internet, na rede social. Né? E os que eles entrevistaram, pelo menos a TV Globo, ela entrevistou vários deles, mostrou a casa, a vida do cara, o quarto, a escola. Nenhum deles que eles mostraram, e que são, segundo a matéria, esses é quem organiza, porque tem 5 mil amigos, 4 mil, esses daí não era motivado, nenhum era motivado por questão política. Né? Não, a gente se reunia para bater papo, para beijar, para não sei. Aí começou numa praça, depois a gente foi pro shopping. Né? Beijar é bom. Mas o rolezinho, você sabe que rolezinho, tudo veio do rolezinho, né? Eu estava conversando com o Ricardo e disse, olha, Galileu foi morto, foi preso e foi morto pela Inquisição, porque inventou de dizer que a Terra dava um rolezinho em torno do Sol. Olha, tá vendo? Eu vou trazer de Nada novo. como um historiador que nós temos. Vamos trazer de novo para a política. Né? Física, né? Vou interromper um pouquinho a discussão do movimento social, porque além de tudo eu tenho a difícil missão de controlar o tempo desse povo nessa entrevista, né? Pois é. Já está na hora. Como a gente está conversando aqui com um repórter, como é que o repórter Agnello, como diz Rubinho, avalia a gestão Carlos Eduardo de Natal? Olha, eu sou suspeito para fazer uma avaliação. Perguntei ao Eu repórter. sugeriria a vocês ouvir o povo nas ruas. Mas- Assim disseram, mas as pessoas que se aproximam de você é para elogiar porque você é pai. Olha, o rolezinho, com esse povo que está falando, mais francamente do que todos nós, não tem isso não. Eu lhe Se desafio não a ser tivesse sido crítico. aprovado, O senhor falou em eles me cortar- diziam. O senhor falou em cortar na própria carne, então estou lhe desafiando a ser crítico. Faça uma avaliação da gestão Carlos Eduardo como repórter. Olha, como repórter, eu diria que ele vai bem, obrigado. Agora, é o primeiro ano. É o primeiro ano. Ele tem toda uma tarefa, é por isso que eu acho que ele acertou em cheio. O maior acerto dele, sabe qual foi? Dizer que não é candidato a governador. Acabou-se. Não é mesmo, não? Não é candidato a governador. Mas Agnello, ele pode ser no futuro? Eu espero que ele seja. Não só que ele possa, mas que ele seja. Ok, vamos dar um tempinho. E chamar o garçom. Chamar o garçom. Olha esse garçom. Intervalinho, a gente volta já. Voltamos com a entrevista com o jornalista e deputado estadual Agnello Alves. Pois bem, quem continua? Nós estávamos falando da gestão municipal. Mas aí ele fez a observação. Fez a avaliação, né? Agnello, você foi prefeito de Parnamirim, E de Natal. mas de Natal, não esquece do Natal eu vou chegar lá. Você Estou já falando era- agora, Você recentemente. já era mais velho naquela época. Recentemente. Você foi prefeito de Parnamirim e elegeu seu sucessor, Maurício. Não, quem elegeu foi o povo. Não, peraí, calma. Qual foi o parlamentar federal da bancada federal que mais ajudou a cidade de Parnamirim na sua gestão e quem é o que mais ajuda na gestão de Maurício? Bom, vamos começar pela última parte. Quem ajuda mais Maurício, eu não sei, porque eu não estou acompanhando. Quem ajudou na minha gestão, quem me ajudou Quem muito conseguiu mais foi o emendas então pra cidade? governador Garibaldi Filho. Governador. E as emendas federais? Você sabe que eu não Né? fui beneficiado. Eu, como senador na época, renunciei para ser prefeito. Eu coloquei uma vantagem de recursos financeiros muito grande. E aqui eu quero prestar uma homenagem. Eu creio que vocês se solidarizarão com ela. Ao João Faustino. Grande figura. Pois não. Amiga que Ele foi quem? Eu, já prefeito, conseguiu liberar todos os recursos que eu deixei na pauta aprovados pelo Congresso. E vou dizer mais, ele o fez assim numa tranquilidade absoluta. Me telefonou, disse: Agnello, é o prefeito Agnello? Eu digo: Agnello, é que o Faustino está falando. Eu digo: então vamos continuar nos tratando de você. O que é João Faustino? Ele disse: eu estou com condições de lhe ajudar para liberar os recursos que você colocou no orçamento da União. Depois o Ramos Tebet me telefonou, eu telefonei para ele,
Ele me telefonou, aliás, me parabenizando. Eu disse, olha, está acontecendo isso, assim, 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 sabe? Se você continua senador. Dentro de, certamente ele olhou lá pelo Lloyd, dentro de 1 hora, no máximo 2 horas, você estará recebendo do Banco do Brasil a comunicação da liberação dos recursos. Realmente isso aconteceu. A gente sabe, até porque já trabalhando de redação, todo mundo aqui, que você ainda escreve máquina de escrever. Né? Ainda é datilógrafo, dedógrafo. Ainda é Hamilton. Mas você, o que você produz não sai da máquina de escrever, sai da sua cabeça. Qual é a função e a importância que você acha que vai ter nas eleições deste ano, as tais das mídias sociais? Os tweets, os Facebooks. Acesso, Agnello. Complementando aí para o cara. Você acha que vai ter essa importância que a imprensa tradicional tem, ou teve? Qual é a dimensão que você dá a isso? Eu dou a dimensão que falta à imprensa. Dá. A imprensa normal. Porque você prestando atenção, a mídia social noticia o que a imprensa normal não noticia. Então ela não inventa, ela não cria. Ela diz os fatos que não foram objeto de reportagens dos jornais, das emissoras de rádios e de televisão. Eu, por exemplo, amanheço um dia quero saber quantos assassinatos estão acontecendo à noite em São Paulo. Eu ligo a televisão. Pá! Morreu tanto, tiroteio do bairro tal, na Zona Leste, na Zona não sei mais o que e tal. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Aí lá está, eu vou ir o helicóptero, olha lá, congestionamento e assassinato. É isso que está acontecendo. Não há, a nossa imprensa está começando a deixar um claro vazio que a mídia social está preenchendo. Você acha que a mídia, a imprensa está gastando muito tempo, dedicando muito tempo ao popularesco, à violência? A violência. E geralmente uma característica assim de punição da polícia. É a consagração do aqui agora de Silvio Santos, que foi tão criticado na época, hoje todo mundo faz um aqui agora. Até o Jornal Nacional. Gancho. Você acha que há uma inversão de valores sobre um falso discurso humanitário de proteger o bandido e punir o policial? Eu acho que é a busca de audiência. É a busca de audiência, que a gente não sabe, não descobriram ainda valores que interessam a nós outros telespectadores e mais ouvintes. Uhum. Eu me lembro, né, que na época das diretas, a grande imprensa não noticiava. Havia no sentimento popular. Começou aí? Havia um sentimento de querer eleição direta, mas as maiores redes de televisão não divulgavam, a grande imprensa não divulgava. Começou em Goiânia, né? Por isso. A Folha de São Paulo foi o primeiro grande jornal que começou a refletir o que estava lá embaixo. Quando as televisões viram, tinha 1 milhão de pessoas no Vale do Acabaú. Esse povo de junho do ano passado, que botou bilhões de pessoas na rua, sem a imprensa cobrir exatamente, vai interferir no voto, na formulação do país para frente? Olha, eu vou dizer mais. Eu acompanhei as diretas e acompanhei a eleição do Tancredo. Colégio Eleitoral. Colégio Eleitoral. E o pessoal angustiado porque que Tancredo, candidato pelo Colégio Eleitoral, estava fazendo uma candidatura, uma campanha popular. E os jornais não davam nada, nem os jornais, nem a emissora de rádio. A ponto de nós estarmos em Belém do Pará, em pleno Sírio, e eu mesmo fui surpreendido com um colega nosso, repórter, dizendo, rapaz, não tem lugar no avião para nós acompanharmos o Tancredo na viagem a Manaus. Eu digo, como não tem? Tem que ter, ué. Não pode deixar de ter. E não tinha mesmo. Não tinha mesmo. O Tancredo ficou tão revoltado, tão chateado, que demorou pouco tempo lá em Manaus e voltou imediatamente. Enquanto que encontrou já na procissão do Círio de Nazaré, em Belém do Pará, nós estávamos na janela acompanhando, quando a procissão passou, o Santíssimo, aquela estátua,
a imagem, e o povo gritando, 1, 2, 3, 4, 5 mil, eu quero que valor, falei, não peço que eu conclua. Compreendeu? Era o povo já se rebelando, se atualizando, já nas praças públicas que os jornais não davam. E nenhum jornal de Belém se referiu a isto. E nenhum jornal do Brasil. Nenhum. Já era aquela Aconteceu uma espécie de pacto, porque eram milhões de pessoas na rua pedindo as diretas, e no fim a eleição foi indireta, de Tancredo contra Maluf, e ficou por isso mesmo, e nós só vimos votar em 89, e deu no que deu aquele segundo turno de Collor com Lula. Exatamente. Ali houve duas frustrações da Você população, vê o né? seguinte, as grandes lideranças já foram vencidas ali. Foram vencidos. Collor tinha um partido que foi PRN. inventado na hora, PRN. e Lula, que foi por segundo turno com ele, era do PT, que era desse tamanho. Falar nisso, Aguinaldo, o que é que você acha dos governos do PT? Do governo federal, né? O que é que o PT trouxe de novo e para ter essa continuação de poder? O que é que está errado nos governos do PT? O que é que poderia melhorar? Enfim, uma discussão sobre o que é o PT no governo. Não, Depois eu peço a palavra, depois. então peça logo. Não, e só como complemento, eu queria que você avaliasse o governo da presidente Dilma e se acha que ela já está reeleita. Depois Tá, que terminar. vou começar por aí. Não está eleita ainda não. Está com grande chance. Agora mesmo ela vem para o Arena das Dunas. Pediu para ser Terça-feira. público. Né? Vai ser noticiado no Brasil inteiro. A Aécio Neves tem essa chance. O governador de Pernambuco tem, Eduardo Campos. Não. Não. Então ela tem uma chance grande agora. Aí eu remonto ao começo. O PT prometeu demais. Prometeu ideologicamente. Prometeu reformas. E nem fez. Um governo ideológico, nem efetuou reforma. Qual foi a reforma que ele fez? Não fez nenhuma. Não reformou a Constituição, não reformou nem o Estatuto do Bem-Estar Social. Nada. Agora, fez um projeto, aí sim, que o PMDB não fez, quando ficou no poder o Sarney. O PMDB não fez. Um projeto de poder. De perpetuação, de poder. continuidade. Né? E o PT tem religiosamente esse projeto em execução. Como é que você viu a prisão dos líderes do PT no Mensalão? Olha, decisões judiciais não se discute, cumpre-se. Não é verdade? Então, eu só lamento é que tenha atingido cabeças que foram de grandes serviços prestados à nação para a derrubada da ditadura. Enquanto que outros que não deram essa contribuição estão soltos, estão na nata. Então a democracia tem dessas contradições. Você pensa de uma maneira, eu penso de outra, mas aquele outro já pensa diferentemente de nós aqui todos, e afinal de contas fica sempre um debate e nenhuma conclusão. E desses adversários que estão fortes aí para enfrentar o presidente, qual deles você acha que pode ser mais forte? A Aécio ou o Eduardo, nessa composição com Marina? Na verdade não é composição, os dois são do mesmo partido, a chapa está pão com pão, como se diz. Eu acho que dependendo de como a coisa vai ser encaminhada, num segundo turno tem mais chance a Aécio. O senhor falou da necessidade de reformas que não foram feitas. No entanto, a legislação eleitoral evoluiu muito com relação ao combate à compra de votos. Ricardo fez uma pergunta sobre o que mantém o PT no poder e, na minha opinião, a Bolsa Família é um dos grandes motivos, né? Os grandes responsáveis. Só que o Bolsa Família não tem uma continuidade para ensinar o peixe, ela fica se renovando em dar o peixe. Como é que o senhor avalia esse projeto? Não foi esse o projeto que o PT fez, que os outros não fizeram para se manter no poder?
Não, por exemplo, o projeto do PT é muito mais amplo. O projeto Mas pra do grande PT massa. é de interferência total e absoluta, onde quer que o ato político esteja dirigindo uma oposição. O PT não deixa passar incólume nada, não. Ele atua porque é um projeto, não é de governo, é um De projeto de estatização. poder. É um projeto de poder. O mensalão, sem o mensalão, você acha que Zé Dirceu seria presidente? De jeito nenhum. Não. Sem o mensalão, não. Olha, eu vou dizer um negócio a você. Eu me lembro muito bem que de em fio, batendo papo na calçada da tribuna, a tribuna publicou uma notícia relativa a Lula. Eu disse, Fio, quem é esse cara aí? Ele disse, vai ser presidente da República. Rapaz, esse cara é o presidente do sindicato, mas vai ser presidente da República. Nunca esqueci. E me encontrando depois com o Enfio do Rio de Janeiro, naquele charutão, na calçada, eu disse, ô Enfio, rapaz, você é terrível. Você me disse aquilo, está me catucando, você sabe que Enfio quase chegou, Lula quase chega lá. Disse, pai, vai chegar. Aliás, o Lula aqui, o Rubinho Mirosa está aqui comigo, eu vou contar aqui uma história. No almoço oferecido pela então governadora Vilma Maria de Farias, a Lula, presidente da República, na hora da saída, nós saímos, o Rubinho ia também conosco, aí alguém, não sei quem foi, disse, olha aqui, ô presidente, esse rapaz aqui é jornalista e filho de Rubem Lemos. Ele disse, quem? Do Rubão? Foi, Você lembra? exatamente. é. Foi que primeiro Não, hospedou mas o Lula mais em Natal. importante, ele perguntou, e Yasmin, como é que vai? Foi com a A minha irmã. sua Foi, filha, foi. a Minha sua irmã. Foi. Quer dizer, ele ele é um era- homem atento às coisas. Eu já usava bengala Foi na na lembro prefeitura bem disso. de Paramirim, e eu sou lendário lá na aeronáutica, demorando muito. Ele disse, brigadeiro, provei uma cadeira aqui para o prefeito. Quer dizer, um homem. Ele numa entrevista, não sei se você lembra, eu editava o Bom Dia que você apresentava, ele em 94 já foi, chegou já citando você, perguntando pelas coisas daqui. Exato, é. Era impressionante o Lula. Então, ele, É um o populista. PT com o Lula, comete erros brutais, mas tem Lula que... Quando o Lula não estiver mais, aí é o PT. Mas, Aguinaldo, como é que você viu a atuação de Dilma frente a questões importantes do ano passado? Como, por exemplo, os protestos, o mensalão. Olha, Dilma não tem nenhuma experiência política, a presidente Dilma. Ela, enquanto foi gerentona, demitindo ministro, demitindo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo outro, em nome da moralidade, em nome da eficiência, ela cresceu, chegou a um patamar que o próprio Lula não tinha chegado na presidência. Não é verdade? Então, de repente, apareceram essas manifestações que não ficaram claras quais eram as reivindicações. Mas se a gente for estudar, são as mesmas que continuam latentes, presentes, constantes do rosário político. E que ela não atende porque ela não está... Agora mesmo esse imbróglio com o PMDB é um negócio assim. Última pergunta, Terrível. Alex. Não, é porque aproveitar Não, que as eu- manifestações deverão voltar, principalmente com a questão da Copa, já há mobilizações sendo combinadas, parece que tem a primeira agora dia 25 de janeiro, 26. né? Tem a relogo não vai ter Copa, né? Claro que vai ter, mas então não vai ter Copa para pressionar. Aí isso me remete, a Copa me remete ao novo estádio de Natal, a Arena das Dunas. E aí eu vou voltar lá para o que eu prometi no começo, que eu não esquecer a Prefeitura de Natal na sua época, anos 60. Você foi o prefeito que concebeu o estádio Machadão, quando Natal só tinha o Jornal Era o Martins, Aguinalão. Né? que ia ser o Seria o Aguinalão. Aguinalão. É.
Como é que você viu o fim do Machadão, a chegada Você acha que da precisava Arena ter das derrubado Dunas? o É Machadão? gravíssimo. Você acha que precisava ter derrubado o Machadão? De jeito nenhum, mas por hipótese nenhuma. Nem o Machadão e nem o Machadinho, que é o Humberto Nésio, o O ginásio. ginásio de esporte. Uma vida de cidade. Nem a Devia ter creche sido Cátia feito, Garcia, olha, né? quando eu fiz o Machadão, comecei a construção, ele era o limite da cidade. Eu me lembro da manchete do então Diário Natal dizendo que o prefeito estava construindo um estado para a onça jogar. Porque Era o na limite. corrente, né? Era a corrente Era ali. correta, né? Eu cheguei a desapropriar terrenos na Bernardo Cabral, Bernardo Vieira. Bernardo Vieira, para fazer ali o centro administrativo da prefeitura. Porque eu dizia que ali ia ser o novo centro de Natal. Como é que você faz um estádio dentro de Natal? Com todas essas dificuldades que nós estamos aí dentro. E hoje, geograficamente, hoje Lagoa Nova é o centro de Natal. Mas 50, 40 e tantos anos depois, o centro geográfico da cidade já, é Lagoa mas Nova. sem dúvida, mas você bota o estádio no centro de Natal. Agnello, voltando voltando um pouco à política, na sua perspectiva, quando é que nós vamos ter os times, já que nós falamos da Arena, falamos do Machadão, do Castelo, quando é que quando é que nós vamos ter escalados os times que vão jogar a eleição? O time do PMDB, Do governo da oposição? o time do governo da oposição, ou será o PMDB, será que o PMDB não vai, o PMDB não deverá ter a marca do governo, né, que já rompeu, mas quando e quem você prevê que vai jogar esse jogo? Isso é do plano federal? No estadual? No estadual? E se tem terceira via? Terceira via. Sim. Você tem 3 candidatos. Tá, eu não estou encontrando nenhuma via para um candidato. Como vocês já estão pensando na terceira? Não vejo. Todas Vai ser as uma eleição vias- de um candidato só, a governadora não tem chance. É muito difícil, né? Dizer que não tem chance não é eleição, é mesmo que você vai vogar e dizer que não tem chance. Então não jogue. Tem chance, mas difícil. 99,9% ela não tem. Mas nesse caso, então, a oposição tem condição de ficar unida? Mas quem é a oposição? É isso. Aí é que PSD, está. PSB, Quem é a PMDB. oposição? O PDT é oposição? Não é. PMDB? Também não. PSB. Nunca foi. Então vai ter PSTU e PSOL. Só vai ter. São unânimes. É. Então dentro dessa linha de fenômenos. Olha, o erro que se faz é colocar. Que o candidato da Você oposição- acredita que o PT caminha numa chapa com o PMDB e com o PSB de Vilma em 2014? Todo mundo junto? O PT com o DEM. Você acredita que o fazer PT o junto com o Thiago de seguinte. Pino? Vamos fazer o seguinte. Você acredita no Quantas PT? garrafas são? A garrafa do governo, do Estado e do Senado. E a do vice-governador? E a dos vice-governador e a do suplente. Né? São, portanto, A 4 majoritária garrafas. já são 4 garrafas. É. Quantas tampas tem? Não sei quantas. Você acha que está faltando mais garrafa ou mais tampa? Faltando garrafa. A gente não sabe se está faltando garrafa ou faltando tampa. Ninguém sabe de nada. É umas coisas escondidas, penumbras. Você acha que hoje, com esses movimentos sociais, a política de alpendre resolve? Sem combinar com os russos, ou seja, com o povo? Sem combinar com o povo, não combina. Por que a gente não conhece isso? A gente só conhece as pesquisas divulgadas pelo Paulo Paulo de Da Tarso. construção. de Tarso, Aqui no Portão no Ar. aqui. Não é verdade? As duas que saíram ano A passado. tribuna não tem nenhuma pesquisa para publicar. O jornal de Cassiano não tem nenhuma pesquisa. As emissoras de rádio não tem. O Ibope, que podia fazer uma pesquisa através da TV Cabugico, que tem exclusividade do Ibope, não faz. Então, está Tá. muito difícil. No ano da Copa, tu corre o risco do WO eleitoral, né? É isso? Eu não sei como é que vai ser, sinceramente. Gente, tem Eu pé não estourado. Aqui é lá sei Copa. como vai ser. Hein? O time de Filipão, como é que você está vendo? Pra O Copa? Brasil Qual é ganha. o time de filme, irmão? A seleção.
Mas não tem time mesmo. Tem, o goleiro é da segunda divisão da Inglaterra. Na Inglaterra, o lateral Aí- tem 35 anos. Tem Kaká que tá jogando num time que tá em falência, o Milan. Pois é. Só tem Neymar. Aí quem é que ela 20 acerta? anos. Vocês vão inventar mais o que Agora, para falar você, com a você Aguinaldo? torce geralmente para os jogadores. Aqui nós só temos um jogador para torcer, que é Neymar. Esse está escalado. Só tem ou não? ele. Hein? Tá Só escalado, tem tá ele, só escalado. Só tem ele. Não, e o zagueiro, Se esse Thiago cara Silva. Thiago Silva. Quebrar uma perna, não puder jogar dois, no jogo seguinte a renda vai cair. Alberi hoje seria titular da seleção. A Almeria é fora de série. É. Falou o abecedista aí. Não, que era Alberi Então, jogou nos dois. A Almeria, eu vou dizer um negócio a vocês. Foi o maior jogador de futebol que já jogou aqui. Eu assisti os jogos de Almeria, que a Almeria atuou com os times que vinham jogar aqui. Eu me lembro que Zagallo, treinador Flamengo. do Flamengo, disse: segura a perna do Negão, a direita do Negão. Aí ele mandou uma de esquerda na trave, que o estádio todo tremeu. É como o Marinho Chagas. Aí ele gritou, segura as duas. Aí não dá. Você viu, Marinho Chagas, Jogou muito. olha, Muito demais. do Maracanã, sabe qual foi a manchete que eu dei na tribuna da imprensa? Quem foi ver Pelé jogar, viu Foi Marinho verdade. Chagas. Santos e Botafogo. Estreia dele. Gente, o Foi tempo está verdade, estourado. Pois Vocês é. vão me deixar encerrar a entrevista. Vamos falar de futebol, movimento social, Porque a política, Aguinaldo do que é- falar. a Aguinaldo é tá uma fonte faltando. inesgotável. Pois A é. Guinela é multiuso. Pois, É, o quê? tô vendo. Multiuso. Olha. É uma arena, multiuso. Não, arena Bem, multiuso. obrigada ao colega jornalista, Muito deputado obrigado. Aguinaldo, por ter Foi um vindo. prazer de reencontrar você, né? Pois é, fazer Nós trabalhamos junto lá na TV União. TV né? União, É exatamente. verdade. Pois é. Pois bem, a entrevista termina aqui e a gente volta na próxima semana com um novo entrevistado. Fique ligado sempre no portal noar.com. Obrigada.